Bom dia, caríssimos alunos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar seguimento a estas nossas aulas gravadas online de livros históricos. Todos vocês devem ter aí o nosso conteúdo programático da ementa, dada no início do ano. Neste ano tão atípico, que nos obrigou a dar estas aulas assim, à distância. Confesso que para mim está sendo um desafio e sinto a falta de cada um de vocês, desta interação direta dentro da sala de aula. Mas são as nossas últimas aulas, espero que no próximo ano isso já não seja mais uma realidade. O nosso conteúdo programático, nós estamos neste ponto, depois de termos visto a história deuteronomista, o livro de Josué, o livro dos Juízes, o livro de 1ª e 2ª Samuel, o livro de 1ª e 2ª Reis, que narram a história de Israel. Nós vamos agora falar sobre a história cronista, 1ª e 2ª Crônicas, tá? Que é uma releitura de toda a história deuteronomista, feita muito tempo depois, com uma outra visão teológica, dentro de um outro contexto político, religioso e social. Em seguida veremos os livros de 1ª e 2ª Macabeus, depois Esdras, Neemias, dentro da história cronista, e depois aqueles livrinhos pequenos que são mais didáticos que históricos, que é Judite, Esté, Ruth, Tobias. E aí nós concluímos essa história de Israel com esses textos próprios dos livros históricos, certo? A nossa programação está tudo isso aí. A história cronista, veremos hoje, Esdras, Neemias, depois aquilo que eu falei, as pequenas novelas de caráter midrástico, que é uma interpretação, um comentário à história, com modelos típicos daqueles que acreditam em Deus e são vencedores na história, que são o livro de Judite, Esté, Tobias e Ruth, também estamos aí. E essa 1ª e 2ª Macabeus, ok? Nós vamos concluir estas aulas, essa e mais outra, e já estará por encerrada as aulas de livros históricos, tá? A próxima semana eu já vou dar as perguntas para a prova do 2º NPC, ok? E até o final do mês já teremos concluído esses livros históricos. Também enviarei, tá, alguns textos suplementares para aprofundar esses livros que vamos ver nestas aulas gravadas, o que é impossível passar cada um particularmente. Vamos ver aqui as partes principais, o conteúdo e as ideias teológicas principais, o gênero literário, um pouco a história em que se ambienta esta narração, e é tudo. O resto, cada um de forma pessoal pode aprofundá-lo. Peguem aí o livro das Crônicas. Vocês sabem que cada Bíblia já possui uma introdução a cada livro histórico, que é muito recomendável que seja lido, que dá para você já um contexto do livro, seja quando ele foi escrito, seja a forma como foi escrito, o gênero literário usado. Primeiro livro das Crônicas. Podemos ambientá-lo no final da dominação persa, provavelmente no começo da era grega, portanto, no ano 300, daí até Jesus Cristo, no ano 0. A dominação grega, persa já estava definhando como domínio de todo o império do Médio Oriente. Os gregos surgiam no cenário político e social, e essa história cronista, ela é ambientada, ela conta a história de Israel, mas foi escrita nesse período aí, tá? Leva-se a cabo em Jerusalém esta obra volumosa que começa desde Adão, falando das genealogias, podem ver, 1º capítulo de Adão a Israel, faz um registro genealógico para dar fundamento às origens de Israel. Capítulo 2, a descendência de Judá. Capítulo 3, a descendência de Davi. Capítulo 4, outros filhos de Judá. Simão, as tribos da Transjordânia, filhos de Ruben, os levitas. Capítulo 6, todas as tribos.
todas as outras tribos, filhos de Judá e Jacó. Tá? Isso até o capítulo 8, de Adão até a restauração pós-exílica, protagonizada por Neemias e Esdras, que depois do exílio, ao retornar da Babilônia, restauram a Torá, o templo e esta concepção nacionalista, religiosa dos judeus. Tá? Digamos que aí, nesta restauração pós-exílica, tem um nascimento do judaísmo. Claro, somente a etapa monárquica e o período da reconstrução pós-exílica são tratados na obra cronista, porque o período da Babilônia, do exílio, de 587 a 538, estes 50 anos de exílio, não são retratados no livro das crônicas, porque fazem parte daqueles que estiveram lá, e não se sabe exatamente como viveram aquele tempo de opressão, de exílio, de escravidão. Temos alguns salmos, não é? Nos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando e nos pediam para cantar, não é? Cante-nos hinos de Sião, como cantar a Deus em terra estranha. Esse é um hino que fala próprio do período de lá. Mas as crônicas não tratam desse período aí. São Jerônimo, do 2º século depois de Cristo, ele fez a tradução toda do hebraico, do grego para o latim, é o autor da Vulgata, essa tradução latina da escritura. Ele denominou esse livro dos cronistas, que era chamado de Paralipômenos, que compreendia o livro das crônicas, Esdras e Neemias. E ele chamou dizendo que era uma crônica completa da história divina do Antigo Testamento. Depois, quando a igreja, nos concílios, começou a denominar os livros e organizar aquela lista que nós temos hoje, chamou de Livro das Crônicas, talvez influenciado por São Jerônimo, que chamou Crônica da História Divina, completa. A história do cronista é uma nova versão da história de Israel, em boa parte construída a partir dos mesmos materiais da história deuteronomista, como nós já dissemos, claro, com critérios, princípios teológicos novos e diferentes. É uma releitura da mesma história, porém com outro olhar, uma nova versão, porque também eram diferentes os destinatários e a situação política. É reler a história para iluminar o presente. Essa é a história do cronista. Redige a sua história pelo final do século IV, portanto, já no ano 300. A época do exílio e a desventura de Israel já estão passada, já foram muito longe. O cronista constrói a sua história sobre 2 grandes momentos da vida de Israel. A monarquia, por isso fala da descendência de Davi, né, para dar fundamento ao rei Davi, à monarquia, a Jerusalém, ao templo, como fundamentos teológicos da história de Israel, e também a restauração depois do exílio. Tá? Isso tudo é um pouco os pilares da história cronista. Capítulo 1 a 9, acabamos de ver, é a pré-monarquia, isto é, a história daquilo que veio até chegar em Davi, desde Adão. Capítulos de 10 a 19 é o reinado de Davi. São 10 capítulos que fala da morte de Saul, Davi, rei de Israel, os primeiros partidários de Davi, capítulo 12, primeiro transporte da arca, capítulo 14, guerra de Davi com os filisteus, 15, transporte da arca a Jerusalém. Se vê que há uma grande importância o culto, a religião, a devoção, o templo, a arca, a presença da arca como a presença de Deus no meio do povo, dentro do seu templo, isto é, a dimensão cultica, mas também de piedade religiosa de Davi. Não esconde que Davi era um pecador, mas não se detém nesses detalhes de Davi, que foi usurpador do trono de Saul, Davi que foi um homem mulherengo e que foi um assassino, esses detalhes que a história deuteronomista conta sem piedade, nua e crua. O cronista dá pinceladas sobre isso, exalta um rei piedoso, fiel, confiante em Deus, mas sobretudo amante da Torá. Capítulo 17, a profecia de Natã. Capítulo 18, as guerras de Davi contra os amonitas e os sírios.
capítulo 20, até a guerra contra os gigantes filisteus, recenseamento do povo, preparativos para a construção do templo, e aqui passa grandes capítulos sobre as funções do levita, dos sacerdotes, as dimensões do templo, os cantores, os porteiros, guarda do tesouro, os responsáveis pelos negócios exteriores do templo, a organização militar e civil dentro e fora de Jerusalém, últimas instruções de Davi a respeito do templo, que é uma coisa completamente inventada, né? Davi não é o autor do templo, é Salomão, mas é colocado Davi. Donativos ao templo, capítulo 29, e ação de graças, morte de Davi. Até o capítulo 29, que é o final do primeiro livro das crônicas, que a igreja já depois dividiu, mas é um bloco só, é um livro só, que foi dividido, né? Então, do capítulo 9 ao 29 é toda a história de Davi. Do capítulo 1 ao 9 do segundo livro das crônicas, nós temos o reinado de Salomão. E nesse capítulo está a construção do templo, tá? E a história de Salomão com o templo e a construção dele. A trasladação da Arca da Aliança para o novo templo, construído por Salomão. Salomão, que é um rei piedoso também, capítulo 6, a sua oração. O templo que Deus aceita como a sua morada na terra. Trabalhos públicos e o culto, capítulo 8, tá? Até o capítulo 9, essa história de Salomão. A rainha de Sabá, que vem visitar, as riquezas de Salomão, a sua sabedoria, a morte de Salomão. Você viu que foi toda a história de Davi até a sua morte. Agora, segunda Crônicas, toda a história de Salomão e com o templo como coisa principal até a sua morte. Do capítulo 10º até o 36 da segunda Crônicas, são sucessores de Salomão. Todos aqueles que lhe sucederam até o exílio da Babilônia. Tá? E aí nós temos o cisma das tribos, reinado de Roboão, Abidias, o reinado de Abias, de Asa, Azarias, tá? Depois nós temos o reinado de Josafá, capítulo 17, longos capítulos de Josafá, até o capítulo 21, reinado de Jorão, 848, 841, tudo isso vai chegando até quando é exilado em 587. Reinado de Ocosias, Atalia, capítulo 23, reinado de Amazias, reinado de Joás, reinado de Joatão, reinado de Osias, reinado de Ezequias, de Acais, reinado e a celebração da Páscoa, restauração do culto, reorganização do culto levítico e a importância que se dá ao culto, ao templo, repito, a invasão de Senaqueribe, 32, reinado de Manassés, quando começa a idolatria reinar Israel, eles vão começando a falar que o reino vai perdendo em piedade, em confiança em Javé, por isso o exílio será o castigo, por eles terem confiado em suas forças, feito alianças com reis estrangeiros e introduzido dentro de Israel a idolatria, templos pagãos para agradar as mulheres das suas coligações e alianças estrangeiras. Isso tudo suscita a ira e o castigo de Javé. Na verdade, a leitura é feita como se eles atraíssem o castigo por sua infidelidade, até a sua prostituição cultica, isto é, adorar ídolos estrangeiros. Reinado de Josias, reinado de Amon, reinado de Joacás, Joaquim, Sedecias, ruína de Jerusalém, o edito de Ciro, em que eles são levados para a Pérsia e aí serão exilados por 50 anos. Este é o livro das crônicas, tá? Já no final, aí começa em seguida o livro de Esdras e Neemias. O livro das crônicas termina com o edito de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor, ele é visto como instrumento de Deus, não sendo judeu, mas ele age como instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel que estava na Babilônia. Cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias.
O Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e os mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz, também por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós que for de seu povo, esteja seu Deus com ele, e que ele para lá se dirija. Ciro não só decide repatriar, como construir um templo em honra de Javé. Assim termina o livro das Crônicas. Em seguida temos o livro de Esdras. Está o edito de Ciro, começa o regresso dos cativos que são repatriados para a terra de Israel. Chegando, Esdras se encarrega da restauração do templo. Depois tem interrupções do trabalho, porque aparecem inimigos da tribo de Judá e Benjamim, que souberam que os escravos que voltaram do cativeiro e estavam construindo o templo, capítulo 4, vieram procurar Zorobabel e os chefes da família e disseram: deixai-nos construir o templo, que isso fique conosco. E aí começa essa divisão. Esdras vai ter que apelar novamente à Pérsia para que acabe essa divisão dentro de Israel e reinicie os trabalhos de dedicação do templo, capítulo 5. Ok? Então, o livro das Crônicas, tanto para a gente fazer uma síntese daquilo que é uma síntese teológica, podemos dizer que o cronista, ele é um verdadeiro autor, responsável por uma obra nova e original. Ele faz um trabalho de seleção de textos, eliminação de alguns para a própria intenção teológica, que é, dando retoques àquilo que já estava escrito. Ele exalta quem? A pessoa de Davi, que é a figura central, tá? Para o deuteronomista, Moisés era a figura central. Para o cronista, Davi é a figura central, aquele que reorganiza o culto litúrgico e a construção do templo. A unidade do povo de Deus ao redor da mesma fé. Jerusalém é a cidade santa, templo é o lugar de culto, do encontro com Deus. A história é vista de maneira sacra, tudo é conduzido por Javé, tá? E há uma retribuição mecânica, isto é, aquela retribuição daqueles que são fiéis a Deus, eles automaticamente são abençoados, mas por meio de sofrimentos e provações. Portanto, Davi e Jerusalém é este binômio central da história do cronista, como também aparece aquela esperança messiânica de Davi, virá o Messias, o Salvador. Isso também é presente na história cronista, tá certo? Depois, o livro de Esdras e Neemias, como nós dissemos, eles continuam a reconstrução do templo para depois do exílio, tá? As muralhas da cidade, Neemias, ele completa o recenseamento dos repatriados, dá esta expressão da lei, o rito de expiação, de purificação, o compromisso do povo, como nós dissemos. Aí nasce o judaísmo, como já encontramos na época de Jesus. Aqueles cultos, abluções, sacrifícios, holocaustos, oferendas, a concepção farisaica do culto, da lei e da prática, de certa maneira, tem origem nesse período de Esdras e Neemias, que reformam o culto de Israel, certo? Vamos ao 1ª e 2ª Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus são esses livros que nos contam, você pode também ler a introdução, tá? 1ª e 2ª Macabeus, a introdução que está em cada Bíblia. Sabemos que quando os gregos chegaram em Israel, o período de dominação helênica, a dominação dos gregos, ele, com Antíoco IV, alcançou um poder forte, altíssimo em Israel. E esse rei, Antíoco IV, ele desencadeou um ataque frontal contra
a religião de Israel, contra a Torá, contra a lei, as instituições, até chegando a entronizar no templo de Jerusalém estátuas, imagens de Zeus e dos deuses gregos. Isso acabou, assim, suscitando a ira desta família macabaica, Judas, Simão, Macabeus. Na verdade, se fala de Judas e Simão, mas é toda a família, né, com uma dinastia. Macabeu significa martelo em hebraico, porque eles eram assim de marteladas, eram homens fortes, de luta, guerreiros. Eles, portanto, se revoltaram contra essa dominação política e religiosa. A soberania deste Antíoco IV, que queria introduzir em Israel o culto a deuses estrangeiros, a ídolos pagãos, sobretudo gregos. Então, é uma insurreição. Podemos dizer que é uma história historiográfica desta família em particular, como insurreição de luta de Judas Macabeus e seus irmãos contra a dominação grega pela liberdade de culto e religiosa. O primeiro livro recolhe os acontecimentos que vão da subida de Antíoco IV ao trono, 175 anos antes de Cristo, até a morte de Simão, o último dos Macabeus, 134 antes de Cristo. Aí aparecem seus irmãos que lutam, Judas, Jonatas, Simão. Tá? O segundo livro dos Macabeus, tá? O primeiro capítulo, que era uma obra só, tem apenas 16 capítulos, narra essa história até a morte de Simão. O segundo capítulo começa com a carta aos judeus do Egito. Começa assim, portanto, tem uma continuação, não é continuação do primeiro capítulo. Começa com esta carta aos nossos irmãos judeus que estão no Egito. Saudações. Seus irmãos judeus residentes em Jerusalém, no país de Judá, desejam-lhe paz venturosa. Deus vos cumule de bens e se lembre de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servidores. Que ele disponha a vossa alma à piedade e à observância dos seus mandamentos, com um coração generoso e ânimo resoluto. Que ele abra vosso coração à sua lei e aos seus preceitos, e que vos estabeleça na paz. Que ele escute vossas súplicas, reconcilie-se convosco e não vos abandone nas provações. Nós daqui rezamos por vós. Portanto, essas duas versões da mesma luta, a reconquista da autonomia nacional e a recuperação da liberdade religiosa de Israel, levada a cabo por Judas Macabeus e seus irmãos. A segunda Macabeus cobre somente 15 anos desta luta. São algumas descrições que eles colocaram, que os autores colocaram a mais, sobretudo sobre esta fidelidade à lei e a perseguição, de maneira cruel, de Antíoco Epifânio IV. A conquista de Jerusalém, a profanação do templo, o aumento da perseguição, os 7 irmãos e sua mãe, capítulo 7, uma narração belíssima, em que seja os 7 filhos que a mãe exortando os filhos para serem fiéis, cortam a língua deles, matam eles, tiram os olhos deles, queimam, jogam água quente, óleo quente, mas eles, martirizados, não renegam a fé. A mãe assiste à morte de todos os filhos e ela também diz, eu estou pronta. Tá? Aqui aparece muito esta certeza na ressurreição. É um livro que ele tem esta teologia do martírio, podemos dizer, como também esta concepção já que ressuscitaremos, que o sofrimento daqui não tem comparação com o alívio da vida eterna na ressurreição. No capítulo 12 da segunda Macabeus, aqui tem uma ideia que já está presente no Novo Testamento. Capítulo 12, versículos 43 a 46. Repito, capítulo 12, versículos 43 a 46. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. O que acontece? Alguns soldados da tropa de Israel
numa batalha, morreram com mãos, com imagem de ídolo nas mãos. Tipo quando a gente tem um amuleto, não é? Que carrega, hoje tem gente que carrega dentro de coelho, uma moeda, um símbolo pendurado no pescoço, ou tatuado, ou no bolso, um amuleto de quem confia naquilo, uma salvação, uma proteção, uma graça, um livramento. Eles morreram com imagens de ídolo nas mãos, feitas de madeira e de argila. Na guerra, já foram para a guerra pedindo: este santo me proteja. Morreram, e isso foi um pecado, porque eles não confiaram em Javé. Mas o que disseram? Vamos fazer uma coleta de dracmas, vamos enviar para Jerusalém, e lá no templo seja feito um sacrifício para que eles sejam perdoados deste pecado da idolatria, que morreram com eles. Na ressurreição, eles vão, pela nossa intercessão, ser libertados da condenação eterna. Olha que concepção. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Por isso rezamos pelos mortos. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas na ressurreição. Esse primeiro e segundo livro dos Macabeus, os evangélicos protestantes não possuem. Ele foi escrito em grego, né? E os evangélicos não têm. Lutero retirou da lista do cânon esses 7 livros, e entre os 7 está primeiro e segundo Macabeus. Por isso que eles não rezam pelos mortos, não acendem vela, não tem esta ideia de expiação dos pecados de quem morreu aqui, feita pelos que estão vivos. Por isso rezamos pelos mortos, porque podem ter morrido com a consciência em pecado ou não. Isto é algo que está presente bem claro no livro dos Macabeus. Como também que a criação foi criada do nada. Podemos ver o capítulo 7, versículo 28, que diz: Conjuro-te, filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não foi de alguma coisa, foi do nada. A criação é ex nihilo, que é do nada. Deus criou do nada tudo o que existe. Isso está presente na teologia da primeira e segunda Macabeus. Ok? Vamos até a próxima aula ver os livros que serão Judite, Esther, Ruth e Tobias.